Catecismo da Igreja Católica, números 813 a 819, nesse dia 5 de abril. Hoje nós vamos começar a entender melhor o que significa dizer que a Igreja é una. Una, o mistério sagrado da unidade da Igreja. A Igreja é una por sua fonte. Deste mistério, o modelo supremo e principal é a unidade de um só Deus na Trindade de pessoas, Pai e Filho no Espírito. A Igreja é una por seu fundador. Ela tem um fundador. Pois o próprio Filho encarnado, Príncipe da Paz, por sua cruz reconciliou todos os homens com Deus, restabelecendo a união de todos em um só povo, em um só corpo. A Igreja é una por sua alma, o Espírito Santo, que habita nos crentes, que plenifica e rege toda a Igreja, realiza essa admirável comunhão dos fiéis e os une tão intimamente em Cristo, que é o princípio e unidade da Igreja. Portanto, é da própria essência da Igreja ser una. Que estupendo mistério! Há um único Pai no universo, um único Logos no universo, e também um único Espírito Santo, idêntico em todo lugar. Há também uma única Virgem que se tornou mãe, e me agrada chamá-la Igreja. Quem diz isso é São Clemente de Alexandria. Contudo, desde a origem, esta Igreja una se apresenta com uma grande diversidade, que provém ao mesmo tempo da variedade dos dons de Deus e da multiplicidade das pessoas que o recebem. Na unidade do povo de Deus se congregam as diversidades dos povos e das culturas. Entre os membros da Igreja existe uma diversidade de dons, de encargos, de condições, de modos de vida. Na comunhão eclesiástica, há legitimamente igrejas particulares, dioceses, gozando de tradições próprias. A grande riqueza dessa diversidade não se opõe à unidade da Igreja. Todavia, o pecado e o peso de suas consequências ameaçam sem cessar o dom da unidade. Assim, o apóstolo tem de exortar a conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4:3. Quais são estes vínculos de unidade? Sobretudo, isso está a caridade, o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3:14. Mas a unidade da Igreja peregrinante é também assegurada por vínculos visíveis de comunhão. A profissão de uma única fé recebida dos apóstolos, a celebração de um culto divino, sobretudo os sacramentos, e terceiro, a sucessão apostólica, por meio do sacramento da ordem, que mantém a concórdia fraterna da família de Deus. A única Igreja de Cristo é aquela que nosso Salvador, depois de sua ressurreição, entregou a Pedro para que fosse seu pastor, e confiou a ele e aos demais apóstolos para propagá-la e regê-la. Esta Igreja, constituída e organizada nesse mundo como uma sociedade, subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Essa Igreja una, ela subsiste na nossa Igreja Católica. A única Igreja de Cristo é aquela, do nosso Salvador. O decreto sobre o ecumenismo do Concílio Vaticano II explica isso para nós. Pois somente por meio da Igreja Católica de Cristo, a qual é, por meio geral de salvação, pode ser atingida a plenitude dos meios de salvação. Cremos que o Senhor confiou todos os bens da nova aliança somente ao colégio apostólico, do qual Pedro é o chefe, a fim de constituir na terra um só corpo de Cristo, ao qual é necessário se incorporarem plenamente todos os que de alguma forma pertencem ao povo de Deus.
Mas nessa igreja una existem feridas, né? As feridas da unidade. Na realidade, nesta una e única igreja de Deus, já desde os primórdios surgiram cisões que o apóstolo censura com vigor como condenáveis. Disseções mais amplas nascem dos séculos posteriores. Comunidades não pequenas separam-se da plena comunhão com a Igreja Católica, por vezes não sem culpa dos homens de ambas as partes. As rupturas ferem a unidade do corpo de Cristo. Distingue-se a heresia, a apostasia e o cisma. Não acontecem sem pecado dos homens. Onde estão os pecados, aí está a multiplicidade de crenças. Aí o cisma, as heresias e as controvérsias. Onde, porém, está a virtude, aí está a unidade. Aí a comunhão, em força disso os crentes eram um só coração e uma só alma. Os que hoje em dia nascem em comunidades que surgiram de tais rupturas estão imbuídos da fé de Cristo. Não podem ser arguidos de pecado de separação. A gente pode chamar de separados. A Igreja Católica os abraça com fraterna reverência de amor, como irmãos. Justificados pela fé recebida no batismo, estão incorporados em Cristo. Por isso, com razão, são honrados com o nome de cristãos e merecidamente conhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. Além disso, muitos elementos de santificação e de verdade existem fora dos limites visíveis da Igreja Católica. A palavra escrita de Deus, a vida na graça, a fé, a esperança, a caridade, outros dons interiores do Espírito Santo e outros elementos visíveis. O Espírito de Cristo serve-se dessas igrejas e comunidades eclesiais como meios de salvação, cuja força vem da plenitude de graça e de verdade que Cristo confiou à Igreja Católica. Todos estes bens provêm de Cristo e levam a Ele, e chamam por si mesmo para a unidade católica. Então, gente, nada de fazer separação, nada de chamar os outros de irmãos separados. Deus me livre, vou falar isso não, são irmãos, né? Se houveram divisões no passado, para que a gente vai repetir no presente, sabe? Quem divide é o diabo, né? Então vamos unir, né? Nós somos irmãos, é o que o catecismo da igreja diz. Quantos pastores rezam por mim, pela minha vocação, são meus amigos, né? Pessoas de outras igrejas, né? São meus irmãos e eu continuo na igreja una, santa, católica e apostólica, né? Então, Deus te abençoe, que essas palavras aqui mexam com o seu interior também. Até amanhã.